na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É muito importante observarmos nesse período agora de Páscoa, primeiro mostrar que a Páscoa foi uma festa, inicialmente ela é uma festa judaica. É uma festa, foi a primeira festa estabelecida no calendário judaico quando Moisés ainda estava no Egito. Deus deu uma determinação sobre a Páscoa no momento da saída, quando o povo se preparava para sair do Egito. Houve a praga das trevas, as trevas que ninguém podia ver nada, e junto isso aí a morte dos primogênitos, ou seja, todo que havia nascido primeiro, seja do homem ou animal, morria. O que salvava, a única forma de se escapar dessa morte, que a morte entrava pelas casas, a única forma de escapar desse juízo era uma condição, fechava-se a porta, colocava-se a mesa, um cordeiro era colocado assado sobre a mesa, o sangue desse cordeiro era passado na ombreira da porta pelo lado de fora, e a família se assentava, daquela forma, lombos cingidos, calçados, cajado nas mãos, a família se reunia ali e comia a Páscoa, que era o cordeiro assado com os pães asmos, que era o pão sem fermento, mais as ervas amargosas que servia de tempero. Essa era a Páscoa do Senhor, Páscoa que significava o seguinte, era uma festa que comemorava a saída, porque a palavra Páscoa significa passagem, ela significava a saída do povo do Egito. Quando Jesus se prepara para a sua morte, antes da sua prisão, ele faz um convite aos seus apóstolos, que eram judeus e que conheciam todo o funcionamento do culto levítico, conhecia tudo aquilo que era a tradição das festas judaicas, conhecia a tradição da Páscoa, convidou os seus apóstolos para essa Páscoa. E ele diz assim: desejei muito comer convosco a Páscoa. Mas uma coisa nos chama a atenção nessa Páscoa que foi estabelecida pelo Senhor Jesus. Ora, a Páscoa descrita no culto levítico, a Páscoa descrita lá em Êxodo, ela se caracterizava por 3 elementos fundamentais que eram colocados à mesa. Então, se fechava a casa, a marca do sangue estava lá na porta, o cordeiro assado, o pão sem fermento e as ervas amargosas. Eles comiam apressadamente, era essa a Páscoa do Senhor. Quando Jesus convoca os seus apóstolos para essa Páscoa, ele faz uma coisa que poderia ter chamado a atenção dos apóstolos e deles de uma forma geral, porque ele disse assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Então vamos lá, vamos para a Páscoa. E o que Jesus colocou à mesa naquele dia memorável daquela Páscoa? Ele colocou pão e vinho. Ora, será que Jesus se equivocou? Será que Jesus se esqueceu de todo o ritual do culto, que era cordeiro, pão sem fermento e ervas amargosas? O que ele fez? Ele colocou pão e vinho. Os discípulos poderiam perguntar: mestre, o senhor não está achando que essa Páscoa está diferente? Porque a Páscoa que Moisés ensinou não é assim. O senhor está mudando a Páscoa de Moisés, aquilo que foi determinado por Moisés? Poderia surgir a pergunta: onde está o cordeiro que teria que ser colocado sobre a mesa? Ninguém perguntou. Por quê? Porque
naquele momento, Jesus está mudando o pacto. A mudança do pacto está exatamente ali, porque Ele é o Cordeiro. Não havia mais necessidade de se sacrificar o animal. Ele era o Cordeiro perfeito, Ele era o Cordeiro de Deus. Ele assume a posição do Cordeiro de Deus. O pão que permanece sobre a mesa é a palavra, porque a palavra no Velho e no Novo Testamento, a palavra na velha dispensação, na nova dispensação, ela é a mesma, ela se funde, ela se completa. O pão no Velho Testamento, o pão no Novo Testamento, Jesus no Velho Testamento é profético, Jesus no Novo Testamento é revelado. Então, Ele agora, Ele é o Cordeiro. O pão continua, porque o projeto é o mesmo, mas com uma diferença: Ele tira as ervas amargosas e substitui as ervas amargosas pelo vinho. Por quê? Porque Ele está falando profeticamente do seu sacrifício. Pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Então o sacrifício dele, o sangue, o vinho que seria derramado agora substitui as ervas amargosas. Então essa é a nova Páscoa. Então o que é a Páscoa para nós? A Páscoa para nós agora é Jesus o Cordeiro, é viver essa expectativa de o pão. O que é o pão que é partido? É a união, quando a igreja se une como um corpo, e o vinho, que é o Espírito Santo operando nesse corpo, dirigindo esse corpo. Esse é o novo pacto. O novo pacto agora é exatamente esse: o pão, que é o corpo de Cristo, que é Jesus, é o seu corpo, a vida da igreja, e o vinho, que é o seu Espírito operando nesse corpo para dar vida. Essa é a verdadeira Páscoa da igreja. Quando você está vivendo no corpo, quando você está vivendo na operação do Espírito Santo. É por isso que todas as vezes que você faz a Páscoa na igreja, o que você faz? Jesus diz assim: fazei isso em memória de mim. O que você está lembrando? Você está lembrando de que Ele mudou o pacto. Você está lembrando que a salvação agora é no sangue de Jesus, que agora não é pela lei, que é pela graça, que o Espírito Santo agora não está derramado sobre uma pessoa, mas que o Espírito Santo está derramado sobre toda a igreja. Então é o pão partido. Cada um de nós é parte desse pão. Cada um de nós é parte desse corpo. Essa é a nossa Páscoa. Interessante que o grande problema, às vezes, do cristianismo é quando ele se envolve com as coisas místicas. Porque o que se vê, às vezes, são coisas místicas e sem respostas nenhuma na Bíblia. Nenhuma resposta na Bíblia. Uma pessoa: não posso comer durante a Páscoa, não posso comer carne de boi. Por quê? O que o boi tem a ver com a Páscoa? Qual a relação que existe da carne de boi com a Páscoa? Por que tem que se comer só peixe? Qual a relação que existe isso? Então, são equívocos totalmente despropósitos. Não existe nada disso. O que tem chocolate? Eu não sei nem se tinha chocolate no tempo de Jesus. Como é que se mistura carne de boi, carne de peixe, chocolate? E é mais absurdo ainda: ovo de chocolate, e ainda coloca o ovo de chocolate sendo do coelho. Primeiro que o coelho não põe ovo, muito menos ovo de chocolate. Então, eu estou falando sobre isso para mostrar que às vezes o cristianismo ele entra para o lado místico, e esse lado místico está totalmente fora da palavra. Então muitas pessoas não sabem o que é a Páscoa. O que é a Páscoa? Houve a Páscoa do judeu, que era aquela tradição toda que ele fazia. Ainda hoje ele comemora isso. Vai lá o pão, o cordeiro assado, a erva amargosa. O que é a nossa Páscoa? Jesus começa um novo pacto. Ele é o Cordeiro. O pão continua, a palavra que era no Velho Testamento, a palavra que agora é o pão que continua. Erva amargosa, nós não precisamos mais desse tempero. Nós não precisamos mais das amarguras. Não precisamos mais lembrar das amarguras. Por quê? Porque dos vossos pecados não me lembrarei mais. Então, profeticamente, Ele trocou as nossas amarguras pelo vinho, que simboliza o seu sangue. Nós clamamos pelo sangue de Jesus e nós somos libertados todos os dias. Essa é a nossa
essa Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. Essa é a Páscoa da igreja, que não tem nada a ver com essas coisas acontecendo. A paz do Senhor.